Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Efésios 4, 27 diz: não deis lugar ao diabo. Amém? Amém. Glória a Deus, meu irmão. Meus irmãos, olha só. Se você olhar para esse chão aqui, para esse piso, você vai olhar essa cerâmica. Uma cerâmica bonita. Mas ninguém presta atenção, ninguém olha, que essa cerâmica ela só está assim, essas pedras de cerâmica elas só estão assim porque elas estão ligadas, porque elas estão coladas. A cola que junta essas pedras de cerâmica, meus irmãos, faz toda a diferença, mas não é percebida pela gente. Nós chegamos aqui e encontramos tudo iluminado. Mas a gente observa, principalmente a gente que está aqui na frente, a gente observa que poucas pessoas, pouquíssimas pessoas, olham para o teto da igreja. Olham e veem as lâmpadas e veem as luzes. Porque você já se acostumou com a claridade. Se está claro, né? Então você se concentra a olhar mais as pessoas. E tem gente que se concentra muito nisso, vem olhar a vida dos outros. Mas você se esquece dos detalhes, porque são isso, detalhes. Mas um detalhe que faz toda a diferença. Porque você apaga aqui, ninguém lê, ninguém faz nada aqui mais. A gente não tem condições de fazer coisa alguma. E por que eu estou falando do rejunto da cerâmica? Porque eu estou falando da lâmpada que ninguém olha. Ninguém olha nem para o rejunto da cerâmica, nem para a lâmpada. Porque, meus irmãos, são aqueles detalhes que fazem toda a diferença. E na palavra de Deus nós encontramos o mesmo princípio. São aquelas frases, aquelas orientações que estão às vezes perdidas no meio de um texto, para as quais pouca, ou nenhuma gente olha. E esse rejunte dessa cerâmica agora, e essa lâmpada, equivale aqui a essa frase que você acabou de ler comigo, de Efésios 4, 27. Quando Paulo para abruptamente de falar o que ele estava falando, orientações para a igreja de Éfeso, faça assim, não faça isso, faça assim. É o que nós chamamos de ética cristã. Ele vai falar que não deve ter mentira, vai dizer depois que não deve ter ira, vai dizer depois que aquele que furtava não furte mais, não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, que venha a distorcer a Escritura. A palavra torpe é isso aqui, viu? Distorcer a Escritura, distorcer o ensino. Mas no meio dessas prerrogativas que a igreja de Éfeso deveria assumir, no meio dessas prescrições, no meio dessas ordenanças, ele diz uma frase que parece no texto um detalhe, mas que faz, quando a gente olha para o detalhe, a gente observa que faz toda a diferença. Ele diz: não deis lugar ao diabo. Por que Paulo falou isso no meio dessa série de exortações, meus irmãos? Uma das coisas que me faz acreditar que Paulo falou isso para aquela igreja de Éfeso, e não é a única vez que Paulo fala do diabo na carta de Éfeso, viu, gente? Isso é uma das vezes que ele para de falar e cita a questão espiritual maligna. É porque, meus irmãos, como os efésios, nós somos tendenciosos a olharmos as questões humanas humanamente. E isso não é um defeito de todo. Nós, como seres humanos, olhamos as questões humanas de maneira humana.
E muitas vezes, observe, em termos de ética, em termos de ação, nós olhamos a questão humanamente. Então, por exemplo, se há alguém no nosso meio com algum determinado problema, nós olhamos ou somos impulsionados, somos levados a olhar aquele problema de maneira humana. Se nós observarmos lascívia, prostituição, mentira, ou o que quer que seja que acontece com o ser humano, normalmente, nós somos levados normalmente a olhar aquilo exclusivamente da perspectiva humana. E o que Paulo quer fazer aqui com a igreja de Éfeso é arrancá-los desse humanismo, observe, exclusivista, ou seja, que é ele por ele mesmo, para transportá-los para uma realidade que é além, que é transhumana, que é transcendente, que está acima ou além do ser humano. E quando Paulo diz, olhe, não deis lugar ao diabo. Quando Paulo diz, não deis lugar ao diabo, ele está dizendo, não é, que é possível que o crente dê lugar ao diabo. Senão, ele não estaria exortando a não dar. Né? Ele diria outra coisa, não é possível dar lugar ao diabo. Mas ele está dizendo, não dê lugar ao diabo. E quando a gente fala de dar lugar aqui, gente, dar lugar ao diabo, é a ideia de que daquela pessoa que em casa recebe alguém e deixa o convidado entrar, né? E age com o convidado como se o convidado fosse de casa. Ou seja, é uma pessoa que comunga com o convidado que entra na sua residência. Veja só. É como se nós estivéssemos abrindo o nosso coração para uma má influência, certo? Que de fato corrompe. Observe, é corruptora. Olhar, meus irmãos, a natureza, preste atenção, olhar a natureza com essa perspectiva de que o diabo quer lugar. O diabo quer lugar. Faz com que a gente abra os olhos e entenda, meu irmão, ou pelo menos perceba, né, que Satanás, preste atenção, ele quer lugar. Ele quer lugar para morar. Que eu estou falando de casa. Ele quer lugar para morar e comandar. Essa ideia Paulo vai trazer depois lá na frente aos Efésios, hostes espirituais. Ele quer reinar, meu irmão. Dar lugar ao diabo é como um reino que cede para que outro reino avance. É como um rei que, com medo da batalha, abre guarda para que outro rei tome conta. Dar lugar ao diabo, meus irmãos, é abrir a guarda. E Paulo vai falar de guarda, Paulo vai falar de militarismo, Paulo vai falar de guerra em toda a carta aos Efésios. Em toda a carta aos Efésios, Paulo vai falar nessa perspectiva de combate, de guerra, de abrir a guarda. Agora, o que me chama a atenção é que ele coloca, não deis lugar ao diabo, no meio de orientações humanas. Veja, ele está falando para humanos, humanamente, mas ele para e cita essa frase, não deis lugar ao diabo. Ora, meu irmão, se eu não dou lugar ao diabo, eu devo dar lugar a quem? Não é? Só há mais duas opções aqui, ou a você ou a Deus. Não dar lugar ao diabo não significa que você está dando lugar a Deus, não, viu, meu irmão? Você pode estar dando lugar a você mesmo. E quando a gente dá lugar a nós mesmos, nós estamos dando lugar ao diabo. Por quê? Porque ou o meu eu é dominado por Deus ou não é. Amém, meus irmãos? Ou Deus é o meu Senhor ou não é. E se Deus não é meu Senhor, não há como haver uma outra possibilidade. O diabo é. Meus irmãos, nós precisamos entender um pouco do que Paulo quis transmitir à igreja todas as vezes que ele falava
do inimigo. Ocasionalmente, Paulo falava do inimigo à igreja. Paulo falava da luta da igreja contra as hostes espirituais. Preste atenção, abre a sua mente. Ora, se Paulo está falando de mentiras, furtos, iras, lascívia, torpeza, e no meio ele coloca o diabo, é porque o diabo tem a ver com isso tudinho, meu irmão. Não precisa ser um gênio para entender isso, não. Veja, se Paulo está falando de mentira, de torpeza, né, de engano, de dissolução, se Paulo está falando de lascívia, se Paulo está falando de discórdia, de ira, de contenda, de dubiedade, de loucura de pensamento, é porque, e no meio ele coloca o diabo, é porque o diabo relaciona-se com isso tudo. É como esse rejunte aqui, olha assim, olha, que é imperceptível, mas que faz toda a diferença. Não se engane, ele está lá. Você não contou as lâmpadas quando entrou aqui, mas elas estão lá. Você não prestou atenção no rejunte da cerâmica, mas ele está dando essa ordem, essa forma, a essa junção de cerâmicas aqui. Ele está lá. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Muitas vezes a gente não percebe, mas a nossa vida está um turbilhão, né, de mentira, de engano. A gente está se enganando a nós mesmos, de engano, de torpeza, de desobediência a Deus, e a gente não percebe mais o diabo está lá, viu, gente? E essa palavra aqui que Paulo falou aos Efésios, né, nós estamos ouvindo agora, que serve para a nossa vida. Não deixe lugar ao diabo. O Senhor da sua vida, preste atenção, não é você. É o contrário do que o mundo diz. O mundo diz que você é dono de si mesmo. Meu irmão, isso é uma jogada. Quando a gente diz, quando a gente observa, veja só, se você está aqui na igreja, preste atenção, ou em qualquer igreja, né? E o diabo, né? O diabo, né, coloca na sua mente que você não tem nada que dizer nada da sua vida para o pastor, que o pastor não tem nada a ver com a sua vida, você come essa conversa, está no lugar dele. Porque para que você tem um pastor? Se não é para o pastor se envolver em nada com a tua vida, se não é para você falar nada para o pastor, se não é para você dizer nada ao pastor, se não é para o pastor opinar em nada da tua vida, para que você tem um pastor? Você não precisa de pastor não, meu irmão. Você já é pastor de você mesmo. Não, eu não vou falar problema, eu não vou falar nada, pastor, coisa nenhuma, não. Eu não vou me orientar com nada do pastor. Eu não vou perguntar nada ao pastor, não. O pastor tem a ver. Eu da minha vida, quem cuida sou eu que faço. Então, por que você tem um pastor, meu irmão? Para nada. Muitas vezes a gente não percebe, mas nesse ato de se autopastorear, algo condenado na Bíblia, em todo o Novo Testamento, viu, gente? Esse ato de autopastorear-se, muitas vezes é uma ação demoníaca. Quer ver uma outra ação demoníaca? É quando nós falamos, por exemplo, de oferta de dinheiro. Aí o camarada, porque todo mundo que me conhece, um pingo sabe que eu odeio a teologia da prosperidade. Mas quando eu falo que o camarada que deve, por exemplo, se identificar para dar o dízimo, nada mais do que isso, gente. Entendeu? Ou quando a gente pede uma oferta, não, está pedindo demais, não é dinheiro, está coisando dinheiro, né? Porque só pensa em dinheiro, porque tudo é dinheiro. Pelo amor de Deus, meu irmão, só pensa em dinheiro. Aí o camarada sai daqui, por exemplo, e vai para uma seita que só vive pedindo dinheiro. Eu não compreendo isso. Como só pede dinheiro? Como não está percebendo, meu irmão? Não está percebendo que há uma ação demoníaca atingindo a mente do indivíduo. Não está percebendo isso. Porque, meu irmão, se eu estou com sede, eu não bebo Coca-Cola, não. Eu bebo água. A gente bebe Coca-Cola de teimoso. Porque daqui a 2 minutos a sede triplicou. Não é verdade assim? Você está com sede, você bebe água, não é Coca, não. Preste atenção, meu irmão. Porque
quando Paulo para de exortar e joga essa sentença, ele está querendo chamar a atenção dos Efésios para algo espiritual. Não, não é só humano não, Efésios. Não é só humano não. Não é só parar de mentir não. Não é só parar de roubar não. Não é só falar parava torpe não, parar não. Preste atenção, Efésios. Não é somente isso não. Não deixe lugar ao diabo. Quem é o diabo, meu irmão? Quem é o diabo? Pastor nenhum gosta de fazer expulsar demônios. Pastor nenhum gosta de fazer isso. Mas quando tem que fazer, faz mesmo. Se for pastor de verdade, né? Se for servo de verdade. Sabe quem é o diabo, meu irmão? Olha, o diabo, diz a Bíblia, é a antiga serpente. O Apocalipse diz, uma antiga serpente, diabo, Satanás, né? Vai lá em Apocalipse capítulo 12. Vai lá, o diabo, antiga serpente. O que é o diabo, irmão? E por que a serpente tipifica Satanás desde os primórdios? Por quê? Porque é sutil. Quando Jesus falou para termos a prudência da serpente, ele estava falando da sutileza do animal. Que não tem braço, nem perna, mas não morre de fome não, viu, meu irmão? Todo animal, inclusive as presas da serpente, corre. Não era para nenhuma presa ser pega pela serpente, não. Mas a serpente não morre de fome, não. Você não vai ver nenhuma serpente. Eita, a bichinha morreu de fome. Você pode ver o contrário. Ela morre porque comeu muito. Mas de fome, não. Porque a serpente é sutil. Sem braço ou perna, ela come, viu, meu irmão? Ela se alimenta. Ela chega na presa e... Não podia ter um animal que melhor ficasse Satanás do que a serpente. Porque aparentemente a serpente está desinstrumentalizada. Não há instrumental animal daquela. Não há para fazer com que ela tenha a força que tem, mas tem. Mas tem. Há serpentes que literalmente hipnotizam suas vítimas. E elas ficam hipnotizadas pela serpente até que elas injetam ali veneno. E Satanás, a antiga serpente que João está falando no Apocalipse, é aquele, meu irmão, que engana, aquele que hipnotiza, aquele que é sutil. E a sutileza, meu irmão, é uma arte, não é para todo mundo não, viu? A sutileza é algo que só é discernida espiritualmente. A sutileza demoníaca só é discernida espiritualmente. Não há como você discernir a sutileza. Se Satanás quiser mesmo, e Deus permitir, ele engana todo mundo aqui, inclusive eu. Ele engana todos. Jesus estava andando, e a Bíblia diz em Marcos, que ele chegou numa sinagoga e levantou-se um. Aquele que é Robin Hood, né, Beto? Gosta de falar pelos pobres e necessitados, né? Ele é do contra, né? Aquele camarada que geralmente é do contra, gosta de falar dos pobres, necessitados. Quando alguém leva um puxão de orelha, ele já fica logo lá dele, imediatamente, né? Jesus chegou lá exortando, ele levantou os caras, nós não queremos você aqui não. Fora, Jesus. E Jesus não diz nada. Ele diz, cala-te, sai dele. Aí o bicho, ó, é feito uma cobra se batendo aí no chão. E os outros, meu Deus, estava endemoniado. Estava endemoniado. Dentro da sinagoga, viu, meu irmão? Dentro da sinagoga, presta atenção, dentro da sinagoga. Nós não queremos você aqui agora. Fora. Eu estou falando por todos. Eu estou falando por todos. Cala-te. Sai dele. Um demônio é quem estava orientando a sinagoga. Um demônio. Em outra ocasião, o próprio Satanás aparece a Cristo. E o que é que Satanás diz? Uá! Uá! Nada disso, meu irmão. Ele vai trabalhar na necessidade de Cristo. Tem nada de uá! Nada disso. Porque é assim que a gente tem confronto com o diabo hoje, né? Eu olhei alguém assim na porta, olhando para mim com olhos de fogo. Satanás não apareceu assim para Cristo. Ele apareceu para Jesus para trabalhar na necessidade dele, 40 dias fazendo jejum, e a primeira coisa que o diabo diz é, transforme a pedra em pão. Você pode fazer. Você pode, porque você é o Filho de Deus. Transforme pedra em pão. Pare com essa agonia.
Tome a rédea da sua vida, rapaz. Vai esperar por Deus até quando? Pegue a coisa e faça conforme você quer. Transforme em pão essa pedra. E coma. Você não quer comer? O que é que te impede? Tem ninguém olhando, não. Não tem ninguém vendo, não. Só eu. Coma. E Jesus, meu irmão, responde a Satanás. Não é fora, não sei o que, não, como ele merece. Que é pela palavra de Deus. Não a palavra que estava da boca para fora, mas a palavra que estava dentro dele, viu, meu irmão? Porque ninguém vence a Satanás com armas invisíveis, não. Presta atenção, viu? Você não vence a Satanás com armas mágicas, não. Você não vence Satanás com o poder da sua palavra. A sua palavra não vale porcaria nenhuma. Presta atenção. Viu? Sua palavra não vale nada. Nada, nada. O que vale é a sua fé. Porque se fosse assim, o mundo estava lascado, né, meu irmão? Se a minha palavra, rapaz, fala, porque a tua palavra tem poder, e o mundo está lascado, porque ele não fala. Então o mundo não vai acontecer nada com ele nunca. O que vale é a tua fé, meu irmão, não é a tua palavra, não. Jesus, cheio da palavra, porque ele mesmo era a palavra, disse, nem só de pão viverá o homem em Satanás, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sabe por quê? Porque quando a gente está resistindo à tentação, Jesus estava resistindo, porque ele era Deus, homem, e um padrão, ele não estava resistindo à tentação para mostrar a Satanás que ele era o todo-poderosão, porque ele sabia da fragilidade humana. Ele estava, aleluia, resistindo Satanás, meu irmão, e ao mesmo tempo se blindando do inimigo. É isso que você deve ver quando você olha a Bíblia falando de Satanás. Não é nem de mais, nem de menos. Não é simplesmente colocando o diabo no seu devido lugar. Ele está também se blindando da tentação. Ou você acha que Jesus estava querendo ensinar Satanás a palavra? Ele está se blindando quando ele recita a palavra para ele ouvir. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Olha só como é que se vence, viu? Olha só como é que não se dá lugar. Estão entendendo, meus irmãos? Os apóstolos estavam caminhando no mundo e de repente chega a feiticeira de Atenas, né? Que em romano é Diana. Não é? Diana dos Efésios, a mesma Atena. Esses homens são bem-aventurados. Esses homens aí, eles estão ensinando o caminho do Deus Altíssimo, viu? E Paulo percebeu que ela estava falando pelo espírito demoníaco que enganava aquela cidade. Essa daqui, que enganava essa cidade em nome de Atena ou Diana. Todo mundo adorava Diana. Todos os cantos do mundo vinham prestar homenagem a Diana. E Diana era um demônio, meu irmão. Diana era um demônio, veja só. É o que a Bíblia diz claramente. E Paulo disse, meu Deus. E por que Satanás fez aquilo, meu irmão? Porque ele sabia que ia acontecer exatamente o que aconteceu. Quando Paulo não aguentou mais, expulsou o demônio, aí a cidade se revoltou. Porque perderam sua fonte de lucro, expulsaram Paulo. Veja só, o que é que você acha de uma atitude dessa? Isso mostra o quão Satanás batalha por espaço. Porque, meu irmão, na medida em que Paulo expulsou o demônio, ele se tornou mais forte ainda. Porque expulsaram Paulo. E quando expulsaram Paulo, antes de expulsar Paulo, os efésios chegaram na cadeia e disseram, grande é a Diana dos Efésios, 2 horas seguidas, viu?
Grande é a Diana dos Efésios. Ou seja, quando expulsaram Paulo, você acha que quem voltou com força total ali para Éfeso? E não é à toa, meu irmão, que Paulo escreve essas palavras aqui. Porque Paulo estava lidando com um pessoal que não conseguia entender muito bem as astutas ciladas do diabo. Na medida em que Paulo expulsa, naquele momento ele perdeu a batalha, mas depois ele volta com muito mais força. Porque o agente de Deus que tirara ele dali, agora não estava mais ali. Quem você acha que eles foram recorrer? Hein, meu irmão? Quando Paulo não estava mais lá, a bruxa. E aí o demônio volta com mais força ainda, mas era isso que ele queria. E é por isso que Paulo segura até quando ele não pode mais. Ele fica ouvindo muitos dias, sabia? Muitos dias. Aquela bruxa ficava dizendo, olha, esses homens são homens do Deus servo, do Deus Altíssimo. E a Paulo diz que Paulo aguentou aquilo até quando não pôde mais. Porque ele sabia que no dia que expulsasse o demônio, ele também seria expulso. Como foi? E é esse aqui, é sobre esse que Paulo de repente para e diz, gente, não rejunta a realidade, não rejunta o seu cotidiano, ou seja, em meia ira. Viu? Aquela mentirinha que você diz que é branca, né? Aquela sua rebeliãozinha contra Deus, contra a palavra. Não é? Quando ninguém está vendo aquele negócio, fala assim, não, isso aqui não é assim também não. Não tem problema não. E não sei o quê. Aquela vozinha que você deixa cada vez falar mais no seu coração. Aquele detalhe que não aparece como você aparece. Mas muitas vezes na sua vida está fazendo toda a diferença, viu? E aqui a palavra de Éfeso, aos Efésios, ecoa hoje para mim e para você. Não deixe lugar ao diabo. Ele peleja, viu, meu irmão? Satanás peleja. Satanás luta com todas as armas que ele tem. Quando ele levou Jesus para o pináculo e mostrou todos os reinos da terra, ele disse, olha, essa foi a segunda tentação, de acordo com Lucas. A Cristo. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. O que é que o diabo estava querendo fazer com Cristo ali? Dizendo, olha, o caminho de Deus é esse, mas eu ofereço o atalho, né? O atalho muitas vezes é desistir. O atalho é achar que não é capaz. É muito fácil ser covarde, meu irmão. E eu estou falando ser covarde no sentido de contrário de ser brabão, não. Eu estou falando, é muito contrário de ser covarde. É muito fácil não colocar o joelho no chão. Difícil é colocar o joelho no chão. Olha, é muito fácil dizer eu não perdoo. Difícil é dizer me perdoe. Não é eu te perdoo, não. Mais difícil ainda é você dizer me perdoe. E quando ele levou Jesus para o pináculo e mostrou os montes, o reino, ele estava querendo dizer assim, olha, eu tenho um atalho para você. Me adore que tudo é teu. E Jesus repete a palavra de novo, se blindando das astutas ciladas do diabo. Só ao Senhor teu Deus prestarás culto. Aleluia. Somente ao Senhor teu Deus adorarás. Lucas vai dizer que ele tenta uma terceira vez, né, a tentação de Cristo, levando Jesus para uma montanha, para um monte, e diz assim, olhe, você pode pular daqui. Tudo bem, você é Deus. Tudo bem, você aguenta a fome. Tudo bem. Mas me prove que você é quem você diz ser. Pule, porque a palavra diz que aos seus anjos dará ordem, e os anjos virão te levar. Veja só, meu irmão. Meu irmão, por quê? Parece uma estupidez, meu irmão.
Parece uma coisinha de ego. Isso parece, a gente olha assim, a princípio, diz assim, meu Deus, como é que Satanás foi burro desse jeito para falar uma coisa dessa, uma briguinha de vaidades com Cristo? Como se Cristo fosse um ser humano qualquer. Mas não é assim não, meu irmão. Isso é depois de Cristo ter jejuado. Isso é depois de Cristo estar no limite. Isso é depois dele estar confuso. Isso é no meio de uma provação intelectual, emocional, espiritual, de fogo. Isso é depois do atalho se apresentar diante dele. Podia resolver ali. Ou seja, no momento crucial de Jesus, aí para o que Satanás apela? Para a mais básica das fraquezas humanas. Aquilo com que ele conseguiu vencer Adão e Eva. O orgulho. Com que Satanás conseguiu vencer Adão e Eva no Éden? Se você comer esse fruto, você vai ser como Deus, conhecedor do bem e do mal. E vocês não vão morrer. E aquilo fez com que Eva comesse desse Adão, Adão comesse também. Por quê? Porque a tentação foi que eles seriam como Deus, meu irmão. Naquele momento em que Jesus estava no limite das forças físicas e emocionais, Satanás diz assim, olha, você é Deus. Não tem nada demais. Pule e mande o anjo lhe segurar. Pule, faça isto. Pule aqui, não há nada demais. Olha, presta atenção, gente. Não há nada demais você dar aquela palavra, àquela pessoa, né, que te procurou e dizer assim, não conta nada ao pastor, não. Olha, se alguém disse isso para você, preste atenção no que o pastor Arthur está dizendo. Não está orientada por Deus, não, viu, meu irmão? Não há nada que o pastor Arthur não possa saber. E quando alguém chega para alguém assim, rapaz, não conta nada ao pastor Arthur, não. Tem alguma coisa errada aí. Por que não conta ao pastor Arthur, não? Por que não conta ao pastor Alberto? Por que não conta ao pastor? Por que não conta a líder? Por quê? É quase como se dissesse assim, olha, aqui é uma coisa que fica entre mim e você. É o que o diabo está dizendo para Jesus. Vai ficar entre mim e você. Mesmo que ninguém veja a tua glória, eu estou vendo. Vai ficar entre mim e você. Pule, porque eu estarei apreciando o teu poder, a tua glória. Tu, você, coisa nenhuma. Não importa se eu estava sozinho ou estava com o diabo. O que importava é que ele estava com Deus. E naquele momento ele mostra a Satanás que havia uma terceira pessoa ali, viu? E que não há nada oculto. Só não tentarás ao Senhor teu Deus, foi a resposta de Cristo. E quando ele sai, meu irmão, não é à toa que os evangelhos 4, aquele segredinho que Satanás queria ter com Cristo lá, para que Cristo caísse, está revelado para o mundo inteiro. Ninguém testemunhou a tentação de Cristo. Foi Cristo que revelou. Marco não estava lá, Lucas não estava lá, Mateus não estava lá, nem João. Como é que ele sabe da tentação? Como é que os outros discípulos sabem da tentação? É porque quando Cristo saiu vitorioso, disse, olhe, aconteceu comigo lá no deserto. Assim, assim e assim. Porque Satanás, meu irmão, gosta das coisas em oculto. Tem nada não, fala não. Mas Deus é luz. Deus é luz. E traz, meus irmãos, as trevas à luz. O homem guarda segredo lá dentro do seu coração, né? Inutilmente, não se esquece ele que o seu coração, meu irmão, é um caixão de vidro. Presta atenção. Para Deus
É um cofre de vidro. Um vidro transparente, viu? Um vidro transparente, porque Deus olha e vê o que está lá oculto. Amém, meu irmão? Não há nada oculto que não seja revelado. Escuta isso, meu irmão. Escuta isso. O Senhor Deus é luz. Onde é que vem os problemas? Tem algum problema acontecendo aqui? Não tem problema nenhum. Tem alguma coisa acontecendo aqui? Tem coisa nenhuma acontecendo, tem nada acontecendo aqui, tem nenhum rastro, tem nada acontecendo aqui. O que tem é a palavra de Deus que é ministrada essa noite dessa maneira. O que tem é isso. Tem nada aqui, não tem ninguém aqui. Pastor, está vendo um fofoqueiro? Não tem fofoqueiro nenhum, não tem nada aqui. O que tem é, não deixe lugar ao diabo. Amém, meu irmão? Nosso Deus, aleluia, está aqui no nosso meio. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Você está numa guerra. E numa guerra só tem 2 resultados: derrota ou vitória. Jesus venceu. Aleluia. Não é? Diga assim comigo: Jesus venceu a batalha contra o diabo. Amém, meu irmão? Jesus venceu a batalha contra o diabo. Mostrou que era todo poderoso. Jesus mostrou que ele era todo poderoso. Ele deu o exemplo. Diga assim comigo: os apóstolos venceram suas batalhas contra o diabo. Amém, meu irmão? Amém? Diga: os crentes em Cristo Jesus vencem suas batalhas contra o diabo. Amém, meu irmão? Por que você está dizendo isso? Porque o diabo quer dizer na nossa mente o contrário. Que Jesus não venceu, que os apóstolos não venceram e que nós não vencemos. E é assim que ele vence, sempre mentindo. E aqui eu quero fechar, meu irmão, com isso. Pastor, por que a Bíblia fala tão pouco de diabo? Fala não. A Bíblia fala muito em poucas palavras. Quando Satanás mente de Jesus, ele fala do que lhe é próprio, porque ele mesmo é mentiroso e o pai da mentira. Pronto. Falou tudo que precisava falar. Não precisa falar mais nada. Quando a coisa está confusa na tua mente e tu não sabe, meus irmãos, e tu não sabe, meu irmão, minha irmã, entre o certo e o duvidoso, a coisa está anuviada, não há luz naquilo que tu estás intentando, a coisa acontece em trevas, é porque Satanás está ali. Não precisa pensar muito, não. Não pensa muito, não, meu irmão. Pensa na rebimboca da parafuseta, não. Quando a coisa é oculta, não pode ser revelada, é muito e não sei o quê, e a coisa está no... o diabo já está ali. Tem que se livrar disso. Não pode dar ouvido à mentira. Estou lá na cama, sozinho, de repente tem aquele pensamento: tu é um derrotado. O que o pastor falou não é para tu, não. É para o teu vizinho. Aquilo é para fulano de tal. Não é para tu, não, rapaz. Tu estás perdido. Se você diz, é mesmo, você está ouvindo a mentira de Satanás. Se o pastor, olha, meu irmão, e a mentira de Satanás, ela é tão violenta às vezes, que ela faz com que o camarada, ele veja uma porta aqui, né? E o camarada bate a testa aqui na parede e continua andando com a testa na parede, continua andando, porque ele está vendo uma porta ali. Na mente dele tem uma porta aqui. Então ele vai bater de novo, vai bater de novo, até morrer. E muitas vezes a pessoa olha para mim e diz assim: pastor, eu não entendo por que isso não muda na minha vida. Porque às vezes a prática é a mesma.
A prática é a mesma. Mas o Senhor está dizendo para mim e para você hoje: não deis lugar ao diabo. Aleluia. Diga, em Cristo Jesus. Diga mesmo, irmão, diga, em Cristo Jesus, eu sou mais do que vencedor. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga, em Cristo Jesus, você é mais do que vencedor. Amém, meu irmão? Olhe para outra pessoa e diga, em Cristo Jesus, você é mais do que vencedor. Amém? Agora olhe para a pessoa que você acabou de falar e diga, mas não se esqueça. É em Cristo Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar em pé, meu irmão.